Capítulo 998 de One Piece. A gente tá cada vez mais próximo da reta final até o capítulo 1000 e finalmente parece que as lutas elas começaram a ser determinadas de vez. Os personagens pararam de correr finalmente e finalmente estão encarando de vez os seus oponentes, com exceção de alguém. Não de alguém, de uma pessoa viva, mas sim da própria ilha de Onigashima, que agora decidiu no capítulo passado se mover, né? Pra entrar no clima de todo mundo correndo, decidiu também, já que tá todo mundo correndo, por que não eu também correr / voar até uma direção, né? Participar dessa maratona toda, né? Então, casou muito bem essa piada com a própria ilha também entrando em movimento ao invés de ficar quieta no lugar dela, mas vai ser muito bom se essa ilha em algum momento, não sei qual capítulo, simplesmente parar de se mover e o Kaido ficar assim, peraí, por que a ilha parou de se mover? Eis que surge o Fujitora com a fruta da gravidade parando a ilha de se mover. Eu não sei se ele vai parar a ilha já nessa transição dela indo até o destino dela, ou se ele vai colocar a ilha de volta no lugar de onde ela não devia ter saído. Não sei, mas alguma participação esse sujeito vai ter ainda nos próximos capítulos. Galera, vamos lá. Primeira coisa sobre esse capítulo, nem lembro mais. O Marco usando a habilidade dele, uma habilidade nova até, né? Usando um ataque em área para conseguir assim retardar com as chamas dele o efeito do vírus no corpo daquelas pessoas. É muito curioso isso. Primeiro pelo fato de ser um ataque novo que a gente nunca tinha visto antes e que por coincidência seria muito útil em Marineford, né? Seria muito útil em Marineford se ele conseguisse usar nos aliados, mas tudo bem. Se tratando diretamente do Barba Branca, o Barba Branca sendo um cara extremamente orgulhoso, ele provavelmente rejeitaria a ajuda do Marco, mesmo se ele tentasse curar de alguma forma o Barba Branca, né? Mas daria pra ser usado ali de alguma forma, mas a gente sabe que Marineford tentou segurar ali um pouco do poder dos personagens. Tudo bem, ele usou nessa circunstância e o outro questionamento que surge a partir disso é, primeiro, ele não curou diretamente, né? Curou por definitivo aqueles personagens, o Chopper ele ainda precisa desenvolver ainda massivamente o antídoto, mas um detalhe curioso é que ele conseguiu de certa forma esquentar o corpo daquelas pessoas. Aí entra a grande questão. Eu não acho, ou pelo menos pela lógica, pela própria regra do Oda, que a gente sabe até então, as chamas do Marco elas não queimam. Só que por que então, se elas não queimam, os personagens eles sentiram o corpo deles esquentando na temperatura certa, como se ele tivesse moldado a temperatura das chamas a favor, né, para que fosse suficiente para assim aquecer o corpo daquelas pessoas. Talvez a tradução oficial mude um pouco a nuance dessa frase, mas eu prefiro ainda acreditar, pela regra que já foi imposta a gente, de que, de forma geral, as chamas elas não causam dano nenhum, elas não queimam nada, nem qualquer pessoa, e que, na verdade, aquelas chamas elas só estão ajudando a retardar o efeito daquele congelamento. E por conta disso, indiretamente, por consequência, acaba também esquentando o corpo daquelas pessoas, e por isso o corpo delas acabou esquentando, mas não pelo efeito direto das chamas, mas sim por conta da cura, e assim o efeito retardatório ali daquele gelo. Ainda tem que ver. Ainda tem que ver se essa regra ainda se aplica em One Piece para a habilidade do Marco, mas eu ainda tô acreditando que ela vai continuar persistindo. Mas de qualquer forma vai ser interessante ver o Marco sendo usado como suporte, né? Ele usando o ataque dele em área assim conseguindo curar um monte de gente ao mesmo tempo, porque o pessoal com certeza vai precisar, né? Vai ser muito parecido com o Supremo Senhor Kaiô, quando o Gohan ele tava lutando contra o Majin Buu e a cada 5 minutos precisava ser curado, porque o bicho não aguentava lutar contra o Majin Buu lá depois de ter absorvido o Gotenks. Esse basicamente vai ser o Luffy tentando enfrentar o Kaido e levando porrada, depois sendo curado, depois voltando pra apanhar um pouco mais. E além disso, o Marco, ele oferece carona pro Zoro. O sonho tá cada vez mais real. Eu, que fui completamente descrente dessa ideia, agora tô realmente achando que o sonho é real do Marco oferecer carona pro Zoro e o Zoro montar em cima do Marco e eles irem até lá em cima. Claro que o King provavelmente vai tentar interferir, vai tentar impedir o avanço do Marco, mas pode ser que ele ainda assim consiga jogar o Zoro lá pra cima, não sei se diretamente pra cima do Kaido, ou pelo menos lá pra cima, pra assim o Zoro conseguir fazer o feito dele quando for lá em cima, sim. Mas de qualquer forma a gente provavelmente vai ter esse momento sim acontecendo, não sei se o Zoro nas costas do Marco, ou ele sendo carregado pelas garras do Marco, né, porque seria o mais provável de acontecer, mas seria mais estiloso, né, ao invés dele ser carregado assim, como se o Marco fosse um paraquedas, bota o Zoro nas costas, porque assim fica mais estiloso, ele surfando em cima do Marco. No meio disso, o Apu ele se levanta. E eu ainda não acho que ele foi derrotado. Sendo sincero aqui com vocês, eu não acho que mesmo depois dessa mastigada que o Drake deu nele, ele foi derrotado. Eu ainda acho que ele vai se levantar
mesmo depois dessa mordida, cara. Eu não acho que foi simplesmente um golpe pra finalizar. Quando saíram os spoilers, o pessoal acreditou nisso, né? O pessoal até zoou o Zoro por conta disso, por conta dele não ter conseguido finalizar o Apu e assim ter vindo o Drake e assim conseguindo finalizar, mas eu acho que ele não conseguiu finalizar também. Eu ainda tô muito crente de que o Brook ele ainda vai ter a luta dele, cara, a luta predestinada dele contra o Apu, a batalha musical entre eles. Tamo na expectativa, né? E além disso, falando do Brook, cara, se vocês repararem na espada dele, tem um detalhe curioso, diferente na espada que, a princípio, ela era toda esbranquiçada, ou pelo menos um tom cinza um pouco mais claro, né? Prateado, enfim, ela não tinha qualquer parte enegrecida, e nesse capítulo a gente viu isso, um pouco diferenciado. Como não foi a espada inteira, não dá pra dizer que foi hack do armamento, provavelmente foi só um mero equívoco ali do Oda que deve ser corrigido na versão do volume. Inclusive o Marco, quando usa as chamas dele na galera, o próprio Zoro e o Brook eles ficaram confusos, né, pra saber se o Marco ele tava ajudando ou tava tentando ir contra eles, né, então eles tentam atacar o Marco e o Marco simplesmente desvia como se fosse nada, porque, né, meu irmão? Não é querendo... Eu dou uma zoada no Marco de vez em quando, mas o cara também, né, tem o seu grau de brabice ali. Já no quarto andar, a gente tem algo que a gente precisa discutir aqui de forma mais cuidadosa, que é em relação ao Sanji ele ter usado o hack da observação dele pra conseguir ouvir as vozes, né? As vozes que ele ouviu de uma certa mulher que estava sendo assediada e tal, e o Jinbe dizendo, cogitando a possibilidade dele ter conseguido ouvir alguém, né? Ter percebido alguém extremamente poderoso e por isso ele ter ficado no terceiro andar. Inclusive o próprio Jinbe ele diz depois disso, né? Que ele também conseguiu ver, ou conseguiu sentir, não nessas palavras, mas ele também conseguiu perceber de alguma forma, e eu acredito que também tenha sido o hack da observação, alguém poderoso naquele quarto andar, que era no caso Who's Who, que depois ele encara lá, cara. Vamos chegar lá daqui a pouquinho, mas já pelo menos é um indício muito grande de que o Jinbe ele usou também o hack da observação para conseguir perceber o Who's Who naquele andar. Agora, sobre o Sanji, realmente ainda ficou um negócio meio ambíguo, um negócio meio em aberto, porque o hack da observação, se você reparar, ele se manifesta de diferentes maneiras. São diferentes nuances ali, né? A questão do alcance em área do hack da observação, a questão da empatia, por exemplo, da Otohime, que ela sentia uma extrema empatia pelas outras pessoas, ela não simplesmente conseguia sentir aquelas pessoas, mas ela também conseguia até mesmo sentir a emoção daquelas pessoas, o que aquelas pessoas estavam sentindo naquele momento. Além da questão do alcance, tem também a questão da previsão, né? Quanto mais você consegue prever, né? Mais habilidoso você consegue ser, questão do Katakuri contra o Luffy ali, né? Foi mais explorado, mas tem essas diferentes nuances, até mesmo a questão de você conseguir ouvir a voz de todas as coisas, provavelmente também tem alguma coisa a ver com isso, então ele se manifesta de diferentes maneiras e somado a isso tem um fator comédia em relação ao Sanji, dele ouvir as mulheres e tal, né, muito parecido com o Zoro conseguindo cheirar, sentir o cheiro de bebidas, né, de longe e tal, muito parecido com isso, mas eu acho que dá pra gente interpretar essa cena do Sanji ainda de forma séria. Porque, a princípio, o que ele conseguiu sentir, era realmente o que ele conseguiu ouvir, era supostamente a voz de uma mulher sendo assediada, então essa percepção é basicamente o que é o hack da observação, né? É basicamente você conseguir ouvir a voz de pessoas e de coisas também. Então essa questão do alcance em área provavelmente foi aplicado aqui pelo Sanji também. O Sanji ele provavelmente usou o hack da observação dele para conseguir perceber essa voz dessa mulher, né? E claro, tanto o Luffy quanto o Jinbe não perceberam ali na hora, o que pode ser um indício de que o alcance em área do hack da observação do Sanji seja maior, e pode ser que seja mesmo, não nada impede isso na verdade. Se a gente lembrar na Ilha dos Tritões, quando a gente tem o trio monstro percebendo a presença do Caribou no castelo, a gente viu que todos os três conseguiram perceber a presença dele, mas isso não impede, por exemplo, de um ter um alcance um pouco maior do que o outro, só demonstrou que todos os três conseguiam ter aquele alcance mínimo, para os três conseguirem perceber o Caribou ali naquele castelo, pelo menos naquela distância, mas isso não impede, por exemplo, o Sanji ele conseguir ter um alcance ainda maior do que aquele. É algo que está em aberto. E depois que o Sanji ele conseguiu chegar até lá, por que então ele não conseguiu prever as intenções daquelas pessoas? Por que ele não conseguiu prever que tudo aquilo era uma armadilha, né? Aí eu já entro num ponto que talvez ele naquela hora não tenha ligado mais o hack da observação, né? Porque, primeiro, ele já estava completamente fora de concentração, ele já estava completamente desconcentrado, alucinado, querendo saber, com o grito da mulher e tal. Então talvez o hack da observação dele naquela hora já tivesse sido desligado, e assim ele não conseguiu prever que alguém atacaria ele, né? O Sanji ele pode ser muito bom na questão do hack da observação em área, um alcance muito bom em área, mas ele pode não ser tão bom assim na questão da previsão, conseguir ver tão à frente assim no futuro. E o resto do capítulo é praticamente inteiro a definição das próximas lutas, né? O Jinbe finalmente chegando até o Who's Who, a gente descobrindo que ele tem a fruta realmente do Tigre Dente de Sabre, e mais do que isso,
que eles dois aparentemente se conhecem, ou pelo menos o Hushu conhece o Jinbe da época que ele era um Shichibukai. Aí entra a questão das possibilidades, né? Quem será que é esse tal de Hushu? Será que ele é alguém conhecido? Levantou novamente aquela hipótese, né? Será que ele é o Gin? Que quando o personagem apareceu, o pessoal começou a cogitar que poderia ser ele? Ou será que é um outro personagem? O contra-almirante Kadar, que foi derrotado pelo Fischer Tiger lá no flashback, né? Que tem uma relação muito mais direta com os tritões. Então será que ele deixou a marinha e assim ele se tornou um pirata, se juntando ao bando do Kaido? Tem leves semelhanças ali, né? Na questão da boca ali, a questão do porte físico também, muito parecido, então pode ser. Acho até que o Evandro ele também cogitou isso no vídeo dele. Frank Shogun versus Sasaki, com a fruta dele sendo revelada de Triceratops. Vai ser uma batalha bem dura essa, bem dura de verdade, porque os bichos não são pouca coisa, né? Tanto um quanto o outro. Frank Shogun também, meu amigo, não vai dar mole. Sanji versus Black Maria. Vamos lá, galera. A questão da fruta da Black Maria aparentemente não é o que a gente esperava. Claro que, no fim das contas, acabou sendo uma fruta da aranha, mas ainda assim não era a fruta da aranha que a gente esperava, o modelo de fruta da aranha que a gente esperava, que assim como eu cogitei no capítulo passado, que eu tava muito crente que seria aquele modelo de fruta que a gente tá acostumado a ver no folclore japonês, né? Mas não. Nesse caso, o Oda ele decidiu optar por uma fruta de aranha um pouco mais ancestral, que não participa do folclore japonês, mas é simplesmente uma aranha que viveu há muito tempo atrás, que é de um modelo muito específico, carrega um nome extremamente específico, mas que a gente não sabe se vai ter alguma habilidade mística em relação a ela, né? O que é uma pena. Eu queria muito ter visto aquele modelo da fruta da aranha na questão da Black Maria. E o curioso é que a gente nunca tinha visto as pernas da personagem, né? Porque será que a personagem era paralítica e a gente não sabia? Se não tivesse a fruta da aranha, será por que ela estava sempre sentada, né? Será que ela não conseguia andar? Mas não, era bem capaz dela sempre quando a gente viu a personagem andando, ou até mesmo parada, ou até mesmo sentada, que ela já tivesse com as partes de baixo transformadas. O que é muito curioso também, o fato da bunda da aranha, que provavelmente apareceu nesse capítulo, ter um rosto sorridente. Então será que, além da fruta da aranha normal que ela tenha, também tem uma Smile inserida nela? Que eu acharia muito louco, né? Mas ainda falta a gente ter uma visão um pouco mais clara de como funciona exatamente a fruta dela. A Nami e o Sop provavelmente vão lutar por definitivo contra a Uchi e o Page One. Eu tava bem descrente que essa luta seria definida dessa forma, que os dois iam lutar, mas eu falei pra vocês quando eles estavam se enfrentando que eu tinha fé. Eu tinha fé de que eles iam, de que o Sop e a Nami eles conseguiam ali. Eu até falei assim, não, talvez seja fé um pouco demais além da conta, né? Mas ainda assim eu tava com fé de que eles poderiam de alguma forma conseguir virar o jogo e assim derrotar esses dois, e é o que provavelmente vai acontecer mesmo. Eu tô bem feliz que isso vai se concretizar. E pra fechar o capítulo, muito importante aqui, Yamato dizendo que o Ace foi anos atrás até o Wano pra tentar matar o Kaido. Isso é muito importante, galera, porque a gente já sabe que o Ace ele foi até o Wano, né, anos atrás, e provavelmente foi nessa viagem, né, a qual o Yamato se refere nesse capítulo, mas é muito curioso que provavelmente isso aconteceu enquanto o Ace ele não era do bando do Barba Branca, mas sim ele ainda tinha o próprio bando dele, os Piratas Spades, porque quando a gente viu o Ace ele atracando lá em Wano, a gente viu o navio dele dos Piratas Spades. A não ser que o navio dos Piratas Spades tenha sido associado ao bando do Barba Branca como parte da frota dele, né, como parte dos aliados, se isso não aconteceu, provavelmente foi antes dele entrar no bando do Barba Branca mesmo, né? Antes do Ace entrar pro bando do velho. Então eu não acredito que ele tenha ido até o Wano por um motivo de ele já conhecer o Barba Branca e ele saber quem era o Oden e assim ele ter ido até o Wano por um contexto prévio. Talvez ele fosse simplesmente até o Wano porque fazia parte da jornada dele, ele queria enfrentar algum dos Yonkou, ele queria enfrentar o Barba Branca também, e como o Ace é brigão, é bem capaz dele ter ido atrás do Kaido, simplesmente porque talvez ele quisesse, talvez ele achasse que teria chance de derrubar o Kaido, um dos imperadores. Sobre o flashback em si, eu nem espero tanta coisa assim reveladora, mas pode ser que a gente tenha esse flashback no capítulo 999, e isso preocupou a gente, porque o capítulo 999 ele tem que ser o gancho final para o capítulo 1000. Então o que será que pode acontecer? Por que a gente tem o flashback do Ace agora, nesse momento da história, a um passo da gente ter o capítulo 1000? Eu acho que se for para a gente contextualizar, tentar teorizar em cima disso e não ser um negócio completamente avulso, olha só, vamos ver como foi a viagem do Ace até o Wano, olha só que legal, acabou. Não. Se for pra fazer algum gancho pro capítulo 1000, tem que ter algo a mais. Esse flashback tem que ter uma importância um pouco maior. Não o flashback em si, mas a preparação que ele serve também
para o que pode ser o capítulo 1000 ou parte do capítulo 1000. Existe uma velha hipótese, uma velha teoria de que o Moria viria assim. Vocês com certeza já viram isso em vários lugares da internet, tem até fanart sobre isso, mas galera, pode ser manjado pra caraca, mas com esse flashback agora, eu começo a acreditar que isso possa ser parte do capítulo 1000 também. O Barba Negra junto do Moria, eles pegando o corpo tanto do Ace quanto do Barba Branca para assim usarem em combate. Não sei se em um ano, mas se isso fizer parte do capítulo 1000, como parte do final do ato 3, e assim a gente vê, como eu venho cogitando aqui várias vezes, a gente vê as consequências no mundo, o que tem acontecido, tanto com os Chibukais, com o ex-Chibukais, com os imperadores, com a marinha, os revolucionários também, todo o resto do mundo, que eu acho que pode ser uma grande aposta para esse capítulo 1000, parte desse capítulo pode ser também o Moria revivendo o corpo do Ace e do Barba Branca. Não revivendo exatamente, né, mas conseguindo desenterrar o corpo deles, ou, quiçá, eles já até têm o corpo deles, o que eu acharia mais difícil, mas se eles conseguirem o corpo deles agora, e assim aplicarem alguma sombra que qualquer que seja neles, já daria um hype bom. Já daria um hypezinho muito bom se eles retornassem aí. Ainda mais se o Barba Negra ele fosse até o ano, o que eu acharia meio difícil porque o tempo já ficaria curto demais para ele fazer essa viagem toda. Mas só de mostrar eles indo até o funeral deles e conseguindo o corpo deles, o hype vai ser bom. Mas vamos ver o que vai ser do próximo capítulo. Tô bastante ansioso e finalmente as lutas estão sendo definidas, galera. Só lembrando quem não é inscrito para se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e principalmente o vídeo sobre o capítulo 1000 aqui no canal. Galera, conto com a sua inscrição para não ficar de fora desse grande evento que é esse capítulo 1000 e aproveitar também e ativar o sininho para receber as notificações desses próximos vídeos. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!